tarde. Venho mais uma vez falar com vocês. Meu bigode tá amarelo, né? Acho que eu tô fumando muito. Mas não tem nada. Eu resolvi fazer essa live. Eu sempre acho uma razão para fazer uma live, né? A razão de hoje é que eu já falei sobre a inteligência artificial e hoje publiquei uma entrevista com talvez o nosso maior cientista em neurociência, Niconelis. Se você puder assistir, assista, justamente sobre essa questão de inteligência artificial. Eu, até quando eu postei, era aniversário de minha mãe, postei dizendo que não existe inteligência artificial. Somente nós, humanos, somos capazes de criar. Foi nos dado por Deus esse privilégio de criar. Eu até vou mais longe um pouco. Eu acho que os animais, mesmo ditos irracionais, eles também têm os seus hábitos próprios, né? Eles têm seus hábitos próprios. Nós é que não os entendemos ainda, mas eles nos entendem muito mais a nós do que nós a eles, por incrível que pareça. No caso da inteligência artificial, Niconelis, cientista renomado, conhecido internacionalmente, ele faz uma comparação, inclusive sobre Mozart, que deram todos os parâmetros das composições de Mozart e o computador, ou um robô, um computador, alguma coisa, que tudo isso é computador. Ele foi capaz de, foi numa conferência que Niconelis, esqueci o nome, o primeiro nome dele, e foi nessa conferência que Niconelis questionou ao criador desse robô, que compôs uma música que, ouvindo assim, seria parecido com uma composição de Mozart. Porém, ele, o tal desse cientista que apresentou esse robô que compunha
uma música parecida com Mozart, se ele seria capaz de, por exemplo, criar uma composição ao modo de Verdi, que tinha suas próprias leis, suas próprias regulações, como compor óperas e outros, qualquer outro compositor, Brahms ou Vivaldi, e ele disse não. Então, isso confirma, isso confirma que o computador, o robô, ele não tem criatividade. Porque se você, por exemplo, Mozart, vem muito depois de Bach, Beethoven também vem muito depois de Bach. A especialização de Bach era cantatas, fugas sobre o tempo, fugas. Porque tem uma, como se diz, uma metodologia própria para você compor uma fuga, uma sonata, uma sinfonia. Mas são coisas que só a mente humana é capaz de perceber. Além de, como disse o Niconelis, além de outros fatores, sentimentos, afetividade, amor e etc. Querendo dizer ele que jamais um robô ou um computador venha substituir o homem. Eu já disse isso aqui. Eu fui analista de sistemas por 40 anos ou mais. Me dê o programa de um robô desse aí. Eu acabo com a inteligência dele em fração de minuto, em fração de segundo. Eu acabo com a inteligência artificial dele. Para quem não entende, existe uma programação em cada sistema, em cada computador, ou robô. Eu não sou dessa era da robótica, né? Isso é uma coisa nova para mim, mas eu sou lá de 73, 74. Mas se me derem ainda hoje, me dá esse programa aí para eu desfazer toda essa inteligência de robô, eu acabo. É porque a programação existe umas linhas, como se fosse uma escrita. Você vai escrevendo, vai dizendo o que o computador deve fazer, que não deve, sim, não, sim, não, sim, não. Aí eu pego, tem um editor, eu chego lá numa linha de comando, eu digo change, yes, for no, and, no, for, yes. Pronto. O computador vai fazer tudo ao inverso. O robô vai fazer tudo o inverso do que foi programado. Por quê? Porque ele acumula. Por isso eu digo que não existe inteligência artificial, porque ele tem um acúmulo de dados, ele tem o seu perfil,
essas empresas, né? Grandes empresas, Facebook, Twitter, etc, etc. Eles registram, eles criam o seu perfil. Quer dizer, acumula aquilo que você gosta de ver, gosta de ouvir. Se você gosta de música clássica, está lá no seu perfil e ele te oferece músicas clássicas. Se você gosta de banalidades, mortes, crimes, assaltos, etc. Se você busca sempre isso, ele diz que ele gosta disso. Esse é o tal chamado algoritmo. Eu já trabalhei com algoritmo, né? Mas não nesse sentido, né? Algoritmo no sentido de você, por exemplo, fazer um cálculo, pegar o número de um CPF, fazer um módulo 10 e calcular se de fato aquele CPF está correto ou se não, né? Bom, mas como foi falado também sobre Mozart, eu vou começar esta sessão. Modéstia à parte, vou tocar aqui Mozart à la turca. Mas confesso que eu já estou tomando. Eu estou tomando umas, né? Então perdoa aí. Eu sou como um carro. Sou movido a álcool. Não sigam meus exemplos. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas vou tocar Mozart, mas eu quero, na verdade, o assunto principal que eu quero tocar aqui é sobre a justiça, o judiciário. Sobretudo, aquele julgamento de Lula. Eu, modesta parte, já disse aqui, estudei 8 semestres de direito e desisti do direito. Pode me ouvir quem quiser. Não estou falando nada escondido. Desisti do direito. Depois de 8 semestres, ao entender que o direito não é direito. Aliás, antes que me esqueça, Barroso disse uma coisa que é uma grande verdade. Os juízes, diante dos pobres, dos pequenos empresários e até quem rouba uma bolacha no supermercado para matar a fome, talvez, de um filho, eles são leões. Eles são leões. Diante dos ricos, eles são gatinhos. Que o diga Lira, Lula. Vou falar sobre o julgamento de Lula. Esse vai ser o meu objetivo dessa live. Falar sobre o que aconteceu com o processo de Lula. Porque ele fica por aí dizendo
que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado porra nenhuma. E até o Supremo, vou criticar também. Me aguarde. Vou tocar Mozart, vou ler Insônia, que é um poema de Fernando Pessoa, e depois vou entrar nesse assunto do judiciário. Agora vejam só, eu queria chamar a atenção, aliás, Suassuna já disse isso, os portugueses escrevem muito errado. Eu comprei este livro, que é Antologia Poética, comprei na livraria que Fernando Pessoa frequentava. Mas eu sinto que há erros de português, de combinações verbais, entendeu? Eu sinto, mas eu sou fiel com o que está escrito. Foi o que Fernando, ou que foi publicado. Se foi publicado, era uma livraria mais centenária que Fernando Pessoa costumava, ficava perto da casa dele, fica perto, bem perto, em frente bem ao café também, onde ele frequentava. Então, eu não tenho culpa, eu tenho que ser fiel. Às vezes, eu sei que existe combinações gramaticais erradas. O Suassuna disse que o português escreve muito errado. Suassuna disse isso. E ele tem propriedade para dizer que foi professor muitos anos, né? Não sou eu que estou dizendo, mas reconheço. É verdade. Vou tocar aqui, para não alongar muito aqui. Vou ver se eu apoio aqui. Muito bem. Desculpa aí as falhas do meu... da minha improvisação com Mozart. Opa! Vamos.
Eu vou morrer de cigarro e de cerveja. Por acaso, você já sabe do que vai morrer? Que não seja nem uma coisa nem outra. Essa é a minha opção. Foi a opção que fiz. Não durmo, nem espero dormir, nem na morte espero dormir. Eu vou abrir um parêntese para falar, porque não, é reconhecível, Fernando Pessoa, ele viveu lá para os 1800, século XIX, enfim, por toda a sua inteligência, toda a sua filosofia, ele não tinha os conhecimentos que surgiram a partir, digamos assim, do século XX. Então, por isso ele diz que nem na morte espera dormir, mas a morte é um sono. Um sono. Toda vez que a gente dorme, a gente tem uma pequena morte. É uma pequena morte. É uma pequena morte. E depois você vai dormir e vai esperar o tempo da volta de Jesus, que vai nos ressuscitar. E aí haverá o juízo final. A morte é um sono eterno. Para onde vão as almas? Não sabemos. Mas o julgamento será no final dos tempos. Espera-me uma insônia da largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo. Não durmo. Não posso ler quando acordo de noite. E certamente não tinha luz nesse tempo. Não posso escrever quando acordo de noite.
Eu vivi esse período, a gente só tinha luz até 10 horas da noite e o resto era no lampião. E não sou tão velho assim, né? Sou de 53, ele devia ser de 1860, 66. Eu acho, ele é de 1800 e pouco, né? Não sei. Não posso pensar quando acordo de noite. Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. Ah, o ópio, disse outra pessoa qualquer. Será que ele usava ópio? Não durmo, jazo, cadáver. Agora ele veio, ele disse o que eu disse um pouco, é? A gente, quando dorme, está morto. Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo. E o meu sentimento é um pensamento vazio. Passam por mim transtornadas coisas que me sucederam. Todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Passam por mim transtornadas coisas que me não sucederam. Todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Veja que ele diz que passa por ele coisas transtornadas, coisas que lhe sucederam. Agora, ele diz também que passam por ele coisas transtornadas que ele nem conviveu e se culpa. Todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Passam por mim transtornadas coisas que não são nada. E até dessas me arrependo, me culpo e não durmo. Eu, nesse parágrafo, eu digo o seguinte, né? A gente fica se culpando de tantas coisas, né? A gente fica se culpando. Eu dei um carro a meu filho trocou esse carro por outro carro, porque o carro que eu dei a ele era um Celta 1.0, mas um carro conservado, seminovo, e ele inventou de trocar esse carro por um Fox. Claro, o Fox mais potente, mais moderno. E ele veio a falecer nesse Fox. E eu fico pensando comigo mesmo, se eu não tive culpa por ter dado esse carro para meu filho pela primeira vez, que ele queria comprar uma moto. A intenção dele, eu digo, não, moto não, pelo amor de Deus, moto não. Já tive 3 motos e nunca montei nenhuma. Porque eu digo sempre, moto é um cavalo do diabo andar montado. Toda vez que meus filhos falavam, tanto um como o outro, o Rodrigo, o Lucas, eles falavam, eu vou comprar uma moto, eu digo, não. Carro. Me dava um carro, mas sempre instruí que o carro é um perigo. É uma arma, você pode matar alguém ou pode se matar. Bom, não tenho força para ter energia para acender um cigarro. Fernando Pessoa bebia muito.
Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Mas ele bebia. Ele bebia. Fito a parede fronteira do quarto como se fosse o universo. Será que estava tomando ópio? Lá fora, ao silêncio dessa coisa toda, um grande silêncio apavorante, noutra ocasião qualquer. Noutra ocasião qualquer em que eu pudesse sentir. Estou escrevendo versos realmente simpáticos. Versos a dizer que não tenho nada que dizer. Versos a teimar em dizer isso. Versos, 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 tantos versos. E a verdade toda. E a vida toda fora deles e de mim. Interessante isso, né? E Fernando Pessoa, ele foi assim um homem tão complexo, né? E variava tanto nas suas ideias, nos seus pensamentos, e que ele criou vários heterônimos. Ele sentia, uma hora ele sentia uma coisa de um jeito, outra hora ele sentia coisa de outro jeito, outra hora ele... Dizem que tem mais de 100 heterônimos de Fernando Pessoa, muito embora mais conhecido, acho que são 4, né? Álvaro de Campos, etc, etc. Mas ele variava tantos pensamentos, né? Ele tinha vamos dizer, um pensamento tão fértil que era impossível caber nele tudo isso. Então, por isso ele criava os heterônimos. Ele dizia que era fulano de tal, outra hora era fulano, outra hora era ciclano, outra hora era beltrano. Tenho sono, não durmo, sinto e não sei em que sentir. Sou uma sensação sem pessoa correspondente, uma abstração de autoconsciência sem de quê. Salvo o necessário para sentir consciência. Salvo. Sei lá, salvo o quê? Não durmo. Não durmo. Não durmo. Ele devia sentir muita angústia. Que grande sono em toda a cabeça e em cima dos olhos e na alma. Que grande sono em tudo, exceto no poder dormir. Ó madrugada, tardas tanto, vem, inutilmente, trazer-me outro dia igual a este, a ser seguido por outra noite igual a esta. Vem trazer-me a alegria dessa esperança triste, porque sempre és alegre e sempre trazes esperanças, segundo a velha literatura das sensações. Vem, traz a esperança, vem, traz a esperança. O meu cansaço entra pelo colchão dentro. Dói minhas costas de não estar deitado de lado. Se estivesse deitado de lado, doíam-me as costas de estar deitado de lado. Interno insatisfeito, velha pessoa. Vem madrugada, chega. Que horas são? Não sei.
Não tenho energia para estender uma mão para o relógio. Não tenho energia para nada, para mais nada, só para estes versos escritos no dia seguinte. Sim, escritos no dia seguinte. Todos os versos são sempre escritos no dia seguinte. Noite absoluta, sossego absoluto lá fora, paz em toda a natureza. A humanidade repousa e esquece as suas amarguras. Exatamente. A humanidade esquece as suas alegrias e amarguras. Costuma dizer-se isto. A humanidade esquece. Sim, a humanidade esquece. Mas mesmo acordada, a humanidade esquece. Exatamente. Mas não durmo. 27 de março de 1929. Eu acho que eu falei em 1800 ou não? Acho que foi 1900, né? Do século XX, Fernando Pessoa, porém morreu antes do início do século XX. Fernando Pessoa. Eu quero tocar no assunto. Em primeira mão, devo dizer, eu fiz lives sobre isso antes das eleições. Mas eu não quero falar de Lula, mas ele está dentro da reflexão que vou fazer. Eu começaria dizendo que o Bolsonaro era muito pior. É muito pior do que Lula. Mas por isso eu também não quero dizer que Lula seja um santo e nem pai dos pobres. Durante o seu governo, houve muito desmando. Eu estou falando do Lula 2, que disse que agora é Lula 3. Estou falando referente a Lula 2. E, de fato, houve muita corrupção, muito desvio de dinheiro. Fizeram lá em Cuba um porto, que eu acho que já vem aqui, mas tem o dedo de Lula, dos 9 dedos dele, né? Tem um dedo dele, que acho que foi no tempo de Dilma, que fez lá o porto de Muriel, em Cuba. Passaram calote na gente em 2 bilhões de dólares. Lula fez na Argentina, se eu não me engano, eu acho que foi. Fez metrô,
que nem na cidade de Salvador tinha nessa época, e ele desviou o dinheiro para lá, deram calote também na gente. Depois, África do Sul perdoou dívida de não sei 500, sei lá quantos bilhões de dólares, perdoaram lá para a África do Sul. Ele, por outro lado, Venezuela, fez obras na Venezuela. Gastou um bocado de dinheiro, sobretudo com esse negócio aí de petróleo. Fez um convênio e o Brasil, Hugo Chávez, saiu de baixo e o Brasil teve que arcar com tudo a despesa que hoje eu não sei nem se está produzindo petróleo aí para o Nordeste. Aí a minha pergunta, que não quer calar, é a seguinte: se todo esse dinheiro, porque ele criou aquele Foro de São Paulo para ajudar todos os governos de esquerda, nada contra a esquerda ou contra a direita, para mim, o que é que vale, o que vale é a honestidade. Agora, imagina todo esse dinheiro jogado para o exterior, enquanto a gente está aqui, uma infraestrutura que eu acho, eu não vou dizer números, né? Mas pessoas que não têm nem esgoto, pessoas que não têm casa para morar. Na realidade de hoje, pessoas que estão morrendo de fome. E esse infeliz, pega esse dinheiro. Eu não sou contra. Agora, como é que você vai deixar seu povo, seus concidadãos na miséria e ajudar comunistas? Porque ele só ajudou comunistas. Ele não foi adiante porque antecipadamente descobriram o projeto dele. E o comunismo não vai vencer aqui. A propósito, falando em comunismo, eu não sei se você sabe, mas a teoria de Marx, a filosofia de Marx, está baseada no ato dos apóstolos, a Bíblia. Ele estudou a Bíblia para ele formular essa sua filosofia, sua teologia marxista. Marx estudou o ato dos apóstolos, ou os atos dos apóstolos. Porque naquele tempo de João, os apóstolos, de fato, vendiam suas propriedades no início do cristianismo. Vendiam suas propriedades e repartiam com os pobres. A fundamentação de Marx está na Bíblia. Entendeu?
Mas eu quero voltar ao assunto principal sobre Lula. Então, como disse a vocês, já contei aqui, estudei 8 semestres do direito. E eu fui refletindo sobre o direito. Também sofri na pele, porque eu tinha empresa de plano de saúde. E a justiça mandava e desmandava dentro da empresa. Pobre, porque eu era um pequeno empresário. Eu não era uma Sul-América, eu não era um Bradesco. Tanto que minha advogada, eu dizia, eu não vou mais acatar liminar de justiça. Ela disse, Misael, você tem dinheiro para brigar com a justiça? A Sul-América tem, o Bradesco tem. E você tem dinheiro para brigar com a justiça? O que acontecia, muitas vezes, só um parêntese, né? A pessoa não tinha direito àquele procedimento. Eu estava seguindo a lei da ANS, aprovada pela ANS, e a justiça dizia, se eu quiser, eu mudo tudo isso aí. Como que muda isso aí? Não é lei. Não é lei. E você não pode dizer nada. Entende? Você não pode dizer nada contra a justiça. Aliás, eles nem lhe deixam falar. Eles nem lhe deixam falar. Dizia que eu dou muito valor àquele ministro Barroso. A justiça contra os pobres é um leão. A justiça contra os ricos é um gatinho. E é verdade. Cadê que Lira não está preso? Soltaram Lula. Vou voltar especialmente por causa de Lula. Primeiramente, você que me escuta, Lula roubou mesmo. Lula roubou. Outra coisa, Lula, na ditadura, é quem entregava os seus parceiros. Na ditadura, Lula entregava seus próprios parceiros. Emílio Garrastazu Médici, Emílio Odebrecht, disse que ajudava Lula desde 1970, quando ele ainda era presidente do sindicato. Emílio, o pai, o velho, o fundador da Odebrecht, ajudava Lula para acabar com as greves, porque tinha aqueles movimentos grevistas, quem é mais velho sabe, dos sindicatos, e ele promovia aquela greve, e aí Emílio chamava ele num canto e soltava dinheiro para ele liberar. Mas voltemos à Lava Jato. Voltemos à Lava Jato. Agora entra o papel ridículo do STF. Apesar de que eu reconheço, não por medo, mas reconheço que o STF hoje, sobretudo
na imagem de Alexandre de Moraes, porque boca de sapo eu não confio. Teve também aquele Marco Aurélio, Aurélio, não sei, aquele que se aposentou, esse outro Marco Aurélio, primo de Collor de Mello, aquele é merda. Assim como esses dois indicados aí por Bolsonaro, isso tudo é bosta. Isso tudo é bosta. Pastor evangélico, tô indo lá para ser ministro. O que é que tem a religião a ver com a política? Nenhuma. Eu já disse aqui, a religião não pode se servir a esses serviços, esses neopentecostais sem vergonha, descarados, querem tomar o poder, querem assumir o poder para impor os costumes do povo. Nada, o povo é livre. Está na Constituição, no parágrafo 1º, governo do povo, para o povo e pelo povo. O povo é soberano. Não tem justiça, não tem igreja, não tem nada que esteja acima do povo. Não existe. O povo é soberano, cada um faça da sua vida o que quiser. Quer casar homem com homem? Case. Quer casar mulher com mulher? Case. Problema de cada um. Eu não tenho nada a ver com a vida de cada um. Eu não sou eu que vou dar a felicidade deles, e nem eles vêm dar felicidade para mim. A minha felicidade eu vou construir dentro de mim mesmo. Então, se eles acham que são mais felizes casados, homem com homem, mulher com mulher, pronto, a vida deles, se Deus. Que eu não acredito que Deus vai se apegar a essa picuinha. Tá entendendo? Eu não acredito que Deus vai se apegar a essa picuinha. Cada um faça da sua vida, desde que ande eticamente, moralmente, correto. O corpo não é nada. O corpo é um pó que veio do pó e ao pó vai voltar. Pronto, acabou. Mas eu tenho que voltar para o STF no julgamento de Lula. E eu gostaria que ficasse bem claro. Minha intenção é que fique bem claro. Pelos poucos conhecimentos que eu tenho do direito. Dizer o que eu sinto. Lula foi condenado. Eu não vou discutir se era a instância natural, Curitiba, para que ele fosse julgado. Agora, a minha pergunta é: por que o STF, no meio de tudo isso, que foram anos e anos, negaram mais de 100 habeas corpus, o STF negou mais de 100 habeas corpus para Lula, reconhecendo que
o julgamento, o processo, estava normal. Lula foi julgado por uns 10 juízes, né? Agora está aparecendo um bocado de coisa, né? Pode ser. Eu disse já que não confio em justiça. Para mim, a justiça só existe uma, que é de Deus. Aqui na Terra, não. Não. Com todas as palavras, não acredito em justiça aqui na Terra. Eu não acredito em juiz que diga que é imparcial. Não existe. Mas por que, voltando ao caso, por que não cercearam? Não cercearam o julgamento de Lula logo no começo, que levou 4, 5 anos, chegou a ser preso, inclusive com o aval, com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta e vou lhe explicar por quê. Agora é o ponto-chave da questão. Quando o Supremo, se sentiu ameaçado de um golpe de Estado, porque, de fato, esse canalha, esse fascista, tentou dar o golpe de Estado. Tanto assim que 8 de janeiro nós vimos. Mas ele já vinha, tentando há muito tempo. E eu já percebia. No 7 de setembro, ele querendo até prender, que não ia atender mais ordem judicial. Porra, ele leva a pátria. É ir de encontro à Constituição, porque o judiciário, por pior que seja, é a última instância. O Supremo, por exemplo, é a última instância, a gente está submetido às leis mesmo. Desde Moisés, as leis dos 10 mandamentos foi para justamente manter a ordem social. E nós temos que obedecer a ordem social mesmo. Agora, só que eu acho que essa lei tem que ser para todos. Não existe ninguém acima da lei. A lei está acima de todos. Quando eles viram a ameaça de Bolsonaro, eles inventaram primeiro boca de sapo, existia a decisão de prisão em segunda instância. Foi julgado no Superior Tribunal, você está preso. Aí boca de sapo vem e diz, não. Começou aí a mudança, a aquiescência. Não, tá, a gente tem que ir até o transitado em julgado. Transitado em julgado, para quem não conhece, é quando você não tem mais recurso. Pronto. Ali chegou ao final do processo. Aí volta e revoga essa lei.
que não era uma lei, era uma, digamos assim, era um consenso do Supremo. Oh, meu Deus, eu esqueço agora o nome. Então a gente revoga isso, com isso Lula é solto. Mas existia mais um problema. Quem era julgado em segunda instância estava inelegível por 8 anos. E eles arranjaram, através da vaza, meu Deus, como é que chama? Lava Jato, Vaza Jato, sei lá como é que chama. Ele disse, agora a gente está agora num dilema, né? Porque Lula está inelegível. E diga-se de passagem, o único homem para eles, porque para mim não, mas talvez eles estejam mais certos do que eu, porque a campanha contra o Bolsonaro eu já estava fazendo muito tempo, o professor, que eu gosto muito dele, meu nome dele, meu Deus, professor, esqueço, assisto ele todo dia. E toda a sociedade já estava com a questão da epidemia, e estava revoltada, era grande parte, talvez, mas foi duro, foi difícil, porque o Bolsonaro, ele soltou dinheiro adoidado aí, para se reeleger, entregou todo o seu, como se diz, o orçamento na mão do Lira, que ele vai ter que responder ainda por muita coisa, mas foi um festival de dinheiro solto na eleição. Por pouco, ele não ganha 2 milhões, por pouco, pouquíssimo. Mas aí eu volto ao STF. Se o STF viu, ou melhor, se ele deixou transcorrer esse processo tudo lá, só Gilmar Mendes eu acho que deu as caras contra, não sou muito a favor dele não, mas ele deu as caras contra essa coisa da Lava Jato. E quando saiu a Vaza Jato, aí descobriu-se realmente que Moro fazia conchavo com os procuradores, indicando que ele também tinha interesse na prisão de Lula. Não, eu falo assim porque não é porque é Lula, eu não gosto, não, eu roubou mesmo, mas errado. Um promotor ou um juiz se comunar, acontece com a gente, eles se comunam. Eles se comunam. Se você não tem condições, se você é pobre, eles se comunam para botar